Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as principais notícias do Mengão Queridão, nesta quarta-feira, dia 21 de dezembro de 2022. Nesse vídeo aqui, eu quero falar com vocês sobre o contrato que será assinado nessa quarta-feira dos direitos de transmissão do Campeonato Carioca. Oi, gente, eu sou Miriane Lopes e nós vamos falar também sobre a venda do Gabigol para o Sevilha e também um disse-me-disse que está rolando de Dudu no Flamengo. Será? É isso aí, nação. Portanto, não percam nem um minutinho desse vídeo, não saiam pra nada, não arredem o pé daí. Aliás, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e lembrem-se, 7 horas da manhã, vídeo no Fla Nação VP, meio-dia e 15h30, vídeo aqui no Resenha Rubro-Negra. 19 horas, nós finalizamos o giro de notícias do dia do Mengão Queridão, lá no Fla Nação VP. Me viu compartilhando no Twitter? Retuita, por favor. Me viu compartilhando no Face? Compartilha também no WhatsApp. Compartilha nos grupos que vocês estão. Assim vocês nos ajudam muito a crescer cada dia mais aqui na plataforma vermelhinha. Vamos pegar agora aquele recadinho do OneFootball, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo, e a gente volta em seguida para conversar com vocês sobre todas essas notícias do Mengão Queridão. Espia só! O OneFootball é o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. Com o OneFootball, vocês podem ver todas as notícias do Mengão Queridão em tempo real. Saiu, tá lá, nação. Também dá pra ver os melhores momentos de todos os jogos da Copa do Mundo. Sabe aquele jogo que você gostou pra danar? Que você se divertiu assistindo? Pois é, pode procurar lá no OneFootball que você vai achar os melhores momentos. Além disso, tem uma funcionalidade no aplicativo que chama-se Red to Red. O que a Red to Red faz? Analisa os confrontos da Copa do Mundo e também de outros campeonatos, pegando um time contra o outro e analisando os últimos 5 anos desse confronto. Ó, apostar agora virou mamão com açúcar com essa funcionalidade do OneFootball. O melhor é que o OneFootball tem para iOS e Android e é totalmente de graça. Basta você clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo e baixar hoje mesmo o OneFootball. O OneFootball, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. O link está aqui na descrição do vídeo. Nação, nos últimos dias tem rolado um diz-que-me-diz, como a Miriane falou, na internet sobre a possibilidade do Dudu vir para o Mengão Queridão. Só para contextualizar vocês, o Palmeiras ofereceu um contrato para o Dudu, o contrato tá lá, né? A minuta do contrato tá na mão do Dudu e o Dudu ainda não assinou. Pelo menos enquanto a gente está gravando esse vídeo, o Dudu ainda não assinou. O que leva a muitas especulações, o que gera muitas especulações. Aí os torcedores rubro-negros dizem que ele se encaixaria como uma luva no Flamengo, que seria excelente o Dudu no Mengão Queridão. Aí tem o caso da identificação do Dudu com o Palmeiras, dos títulos que já ganhou por lá, de toda a provocação dele com o Flamengo. Aliás, você acha que o Dudu caberia no Flamengo hoje? Eu acho ele bom, mas não enche meus olhos, não. Vou fazer você gostar, quer ver só? Ele joga do lado direito, do lado onde o Marinho atua. Você acha que o Dudu caberia no Flamengo? Sim. Viu? Já mudou totalmente. Botou o nome do Marinho na história, aí já mudou tudo de conversa, aí né? Já fica melhor. Mas então, eu acho que isso aí acaba sendo aquele jogo de empresários também, né? Ficar querendo colocar o jogador Também em algum clube para poder dar aquele up ali maior no salário, fazer aquela pressão com os dirigentes do Palmeiras. Porque você imagina se o Palmeiras perde um Dudu pro Flamengo. O que não vai acontecer? A tia Leila lá fica louca. Seria tipo perder o Gabigol pro Palmeiras. Nossa Senhora, é imperdoável. Imperdoável. Então eu acho que isso acaba sendo esse jogo aí de empresários que fica falando, fica com esse disse-me-disse aí mesmo. Pra ver se melhoram as condições dele lá. Para chegar. Um aumento de contrato, um aumento de salário. Eu não sou tão por dentro das coisas que acontecem no Palmeiras, principalmente no que diz respeito à proposta salarial e tudo mais, não. Mas me contaram que o Palmeiras estaria oferecendo 2,5 milhões de reais pro Dudu por mês. É muito dinheiro. E ele não quer. Ele quer mais. 3? Ele quer mais. Não sei, ele quer mais. É muito dinheiro. O Flamengo não paga ninguém 2,5 milhões por mês. Ninguém. O Flamengo tem Arturo Vidal, o Flamengo tem Davi Luiz, o Flamengo tem Gabigol, o Flamengo tem Arrascaeta, tem Everton Ribeiro, tem Bruno Henrique, tem Thiago Maia. Pode estar chegando o Gerson aí, se Deus quiser, uma hora isso vai dar certo pra nós.
e ninguém recebe 2,5. E lá não tem isso também, não. Ninguém. Eles dão ali quanto que eles podem pagar. Se não quiser, bate o pé, vai embora. Tchau. 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 Não tem muito apego, Mas não. sabe por que eu acho que lá no Palmeiras eles fazem isso lá? Porque sabe que a Leila bota dinheiro do bolso dela. Então, se o clube não tem jeito, a Leila inteira. Então, acho que eles acabam fazendo uma pressão maior para ver se a Leila tira do bolso. Agora, é o seguinte, o que a Miriane falou é o que eu penso também. E aí vocês podem colocar nos comentários se vocês pensam assim. Essa conversaiada de Dudu no Flamengo, ela tem muito mais objetivo de valorizar o Dudu e colocar um medo na Leila Pereira e uma pressão na do torcida, torcedor, né? para o torcedor repassar a pressão para a Leila, para ela fechar com o Dudu logo, do que ele vir para o Flamengo propriamente dito. Gente, o Dudu tem contrato até o final do ano que vem com o Palmeiras. Então, o ano que vem ele é jogador do Palmeiras. Não tem como. O Dudu podia vir para o Flamengo agora. Não tem jeito. Para o Dudu vir para o Flamengo em janeiro, por exemplo, o Flamengo teria que comprar. Chegar lá na Leila e falar assim, olha, eu quero comprar o Dudu, quanto custa? Ela fala, não vendo, teria que ser só pela multa do jogador. O máximo que poderia acontecer é o Flamengo assinar um pré-contrato com ele no meio do ano que vem, para ele vir para o Flamengo em janeiro de 2024. Aí em 2024 é um ano a mais de idade pro Dudu. Será que ele ainda vai interessar o Flamengo? Não, eu não acho. Eu também não acho. Eu já nem acho que interessa muito hoje. Também melhor que o Marinho ele é. Pois né? é, pra jogar no lugar do Marinho, do Marinho serve. Um reserva ali, né? Não, outro detalhe, gente. Qualquer jogador que chegar no Flamengo hoje é reserva. Qualquer jogador. Porque é um time campeão, né? De Libertadores, Campeonato Brasileiro. Um time prontinho. Não tem. Cheio de talentos. Com exceção, é claro, do Gerson, né? O Gerson é diferenciado. Se bem que eu acho que até o Gerson chega para provar que pode ser titular. Ele tem que provar que ele ainda consegue ser titular nesse time. Porque, por exemplo, se o Gerson chegar no Flamengo, ele joga de segundo, terceiro homem de meio de campo. O terceiro homem de meio de campo hoje, você sabe quem que é? É o Arrascaeta. Ninguém mexe no Arrascaeta. É Arrascaeta e Everton Ribeiro. Ninguém mexe nesses dois homens de meio de campo ali. Então sobraria para quem? Thiago Maia ou Joãozinho? João Gomes. Né? E o João tá indo muito bem, né? Aí o Gerson, de primeiro volante, é desperdício de talento. O primeiro volante é o Thiago Maia. Então, o Vitor Pereira teria ou que trazer o João Gomes para primeiro volante, e o João tá jogando de segundo. E o João faz muita falta. A gente sabe que ele é meio... Marca muito bem, né? Marca muito, mas de vez em quando ele se passa. E aí um primeiro volante que faz muita falta, significa que você vai ter muita falta contra você na entrada da área, que é perigoso. Mas ou o Vitor Pereira recua o João Gomes para a primeira cabeça de área e volta o Thiago Maia para o banco, ou o João Gomes sai do time titular para a entrada do Gerson com o Thiago Maia de primeiro volante. De todo jeito... Então, assim, o único que eu vejo que dá para encaixar como titular ali, mesmo assim, depois de uma certa rodagem, de uma certa quilometragem no Flamengo, é o Gerson. Se o Felipe Coutinho chegar, por exemplo, banco do Arrascaeta, não tem como encaixar. Ou então tira o Everton Ribeiro do time para ele poder jogar junto com o Arrascaeta. Se chegar o Oscar, banco do Flamengo. Porque não tem como, são jogadores que jogam nas posições de Everton Ribeiro e de Arrascaeta, não tem como. E um banco de luxo, né? Porque olha o valor desses jogadores. Muito, muito de luxo. Porque eu acho que talvez eles nem aceitariam vir, talvez seria não, mais o Oscar difícil, já falou, por exemplo, que ele cabe no time agora, do Flamengo. Agora o Coutinho, eu acredito que ele não venha para ser reserva, não. Não, qualquer jogador que chegar no Flamengo hoje, amor, tem que provar seu valor. Tem que ser melhor do que os 11. O primeiro jogo da temporada com o time principal é com Santos, Guilherme Varela, Davi Luiz, Léo Pereira e Felipe Luiz. Mas será que o Vitor Pereira Maia, só um minutinho. Thiago Maia, João Gomes e Arrascaeta, Everton Ribeiro, Pedro e Gabigol. No primeiro jogo com o time principal, são esses aí. Aí depois, até no transcorrer do primeiro jogo, o Vitor começa a fazer suas experiências para começar a moldar o time que vai ser o time dele de verdade. Agora, para perguntar. Não, mas eu não sei se... igual a gente estava falando ontem. O que é bom para mim, não é para você, não é para o outro. Ele vai ver esses jogadores. Talvez não seja o time dele, né? Mas não seria, por exemplo, o tiro de segurança dele? Vou começar com os 11 que estão entrosados. Eu não sei, gente. Aí eu vou fazendo as minhas experiências aqui. Essa cabeça desses até chegar lá. A gente não sabe. De repente ele vai chegar em conclusões no treino. Antes de ir pro primeiro jogo. Tanto que você falou que o modo de jogar dele é diferente do Dorival. Então a gente não pode falar, vai ser esse time, porque pra ele ver ali, na hora do jogo, ele pode mudar. Pra ele, o que é bom pra você, pra mim
pra ele é outra coisa. É porque eu tendo a imaginar que o treinador vai querer uma segurança pra ele. A segurança pra ele é pegar os 11 que terminaram a temporada, que todo mundo criticou. Mas mexer na forma de jogar, né? Dar mais consistência tática pro time, dar mais variações táticas pro time e colocar os caras pra jogar. E aos poucos ir fazendo as experiências dele lá. Mas vamos ver. É igual você falou, cabeça de treinador ninguém sabe, né? A gente não sabe o que vai acontecer. Mas essa parada de Dudu no Flamengo, ela tá sendo muito reforçada por conta de uma suposta entrevista que o Alexandre Matos, que já foi diretor de executivo de futebol do Cruzeiro, do Atlético e do próprio Palmeiras, e que hoje está no Atlético Paranaense, teria dito que se o Palmeiras não ficar esperto, um outro rubro-negro vai pegá-lo. Vamos dar uma olhadinha aqui. Deve ser amigaço do Dudu também, né? Muitos anos lá, né? Muitos anos lá. Já olha só, a entrevista teria sido dada ao jornalista Vitor Sérgio, repórter da TNT, tá? O Vitor Sérgio teria perguntado, e aí, Matos, está levando o Dudu para a Baixada? O Matos respondeu, não tem jeito não. Se tivesse, já estava lá. Se não abrirem o olho, não renovarem nos próximos 5 meses, porque a Leila tem para renovar com o Dudu até o meio do ano que vem, né? Que é quando ele vai poder assinar o pré-contrato. Então ela tem tempo ainda para negociar com o Palmeiras. Então vamos lá. Se não renovarem nos próximos 5 meses, quem vai levar é o outro rubro-negro. Apontou. Rubro-negro no Brasil é o Flamengo. E que tem condições de levar? Não, é o rubro-negro também, né? É o Flamengo. O resto, nenhum tem condições. O Vitória não tem, o Atlético do Paraná, o próprio... Já falou que não tem. Alexandre Matos falou que não tem. O outro, aquele pequenininho lá do Recife, que eu sempre esqueço o nome dele. Sport. O Sport. Quem é Sport? Então não tem, né? Então, em cima dessa postagem que tá aqui, ó, muito começou-se a especular durante todos esses dias aí. O Matos falou, Só que o seguinte, o próprio Matos, vendo essa postagem, teria respondido da seguinte maneira. Só para deixar claro, não falei nada disso. Abraço a todos. Porque todo mundo pensa assim, Alexandre Matos está no meio do futebol há muito tempo, tem os contatos, de repente já trocou uma ideia com o próprio Dudu, e o Dudu falou assim, não, o Flamengo já me deu uma sondada aqui. Ou então falou com o próprio Marcos Braz, e o Marcos Braz falou assim, estamos de olho na situação ali, estamos de olho na situação lá e tal. Mas o Alexandre Matos fez questão de postar ali, ó, só para deixar claro, não falei nada disso, abração a todos. Ou seja, ele desmentiu o que está postado acima, portanto, toda essa falácia é em cima de uma provável ida do Dudu para o Flamengo por conta de declarações do Alexandre Matos, não confere, é fake news, não é por aí, tá? E aí, de novo, tem que lembrar que o Dudu não pode ir para o Flamengo em 2023, que só poderia assinar o contrato no meio de 2023 e, obviamente, o Palmeiras não liberaria o Dudu pro Flamengo e no meio de 2023 Flamengo. Então, se tivesse alguma possibilidade, seria lá em 2024. Agora, uma coisa eu posso garantir para vocês, isso eu sei, é informação minha, o Marcos Braz gosta tanto do Dudu quanto gostava do Marinho. Isso é um fato. Isso eu sei, é eu que estou falando, informação minha. O Braz gosta tanto do Dudu quanto gostava do Marinho. Agora, até chegar a uma contratação do Dudu, vai uma longa distância. Ele gosta, ele é um admirador do futebol do Dudu, ele também acha que o Dudu tem a cara do Flamengo, mas o Dudu agora já está com mais idade, a tendência é ir desacelerando, tendo mais... E para ele sair também ir pro Flamengo, só se ele for para fora e voltar, porque eu acho impossível o Palmeiras querer negociar o Dudu. Mas aí tem um caso, por exemplo, do Palmeiras não conseguir se acertar até o meio do ano que vem. Aí o Flamengo faz o pré-contrato com ele viria em janeiro de graça. Mas tem que ver quais são as condições do Dudu, porque o que o Flamengo tá fazendo agora é rejuvenescer o elenco. Isso. O Flamengo não está tentando jogadores velhos, está tentando rejuvenescer o elenco. Então, assim, que o Braz gosta do Marinho, do Dudu, isso é um fato. Se isso tivesse acontecendo há uns 3 anos atrás,
E eu ficaria mais empolgado com a possibilidade do Dudu vir. Mas você acha que ele diminuiria o salário dele? Porque ele tá querendo 2,5 milhões. Mais do que isso, né? Porque você falou que 2,5 milhões ele não aceitou ainda. O Flamengo ia pagar 2 milhões e cacetado pro Dudu? Não, o Flamengo não pagaria isso. Aí teria essa outra situação. Eu acho que tá mais fácil o Neymar vir pro Flamengo que o Dudu. Teria essa outra questão também do Dudu aceitar se enquadrar nos moldes do Flamengo e tal. Mas enfim, galera, o que está acontecendo hoje é que não tem nada entre Flamengo e Dudu. O Flamengo pode até estar monitorando, mas não tem absolutamente nada com o Dudu, nenhuma conversa, nenhuma pretensão para trazê-lo, até porque não pode, tá? E são só conversas aí que, como a Miriane falou, me cheiram mais a empresários tocando terror na torcida, para a torcida colocar pressão na Leila, do que qualquer tipo de interesse concreto do Mengão Queridão em cima do jogador, tá bom? Nação, vamos lá? Deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhem os nossos vídeos, fala para os seus amigos, seus colegas de trabalho, seus amigos da rua, da cidade, do bairro, do seu estado, sobre o Fla Nação VVP, sobre o Resenha Rubro-Negra, para eles darem uma olhadinha aqui, quem sabe gostarem e acabarem se inscrevendo no nosso canal. Produção, eu tô vendo aqui no seu caderninho de anotações que nós temos mais uma notícia para trazer para a Nação Rubro-Negra. Que notícia é essa, produça? É sobre a venda do Gabigol, né? Ué, mas o Flamengo tá vendendo o Gabigol? Vendendo. Botou ele no mercado? O Sevilha quer comprar, né? O Sevilha tava achando que poderia comprar, que o Flamengo virou uma casa de caridade, que poderia fazer caridade para eles, né? Porque é desse jeito que eles querem. Eles querem o Gabigol por empréstimo, sem opção de compra. Não, com opção de compra, sem obrigação de compra. Isso. Com opção, mas sem obrigação. Tipo, você vai lá, faz um teste, o Gabigol um teste. Se você for bem, a gente fica com você. Senão, nós devolve. Senão, a gente devolve. É e brincadeira, aí, o que aconteceu? Né? Pois é, vamos lá, gente. O Sevilha teria entrado em contato com o empresário do Gabriel para saber se haveria o interesse do Flamengo em negociar o jogador. A princípio, o Sevilha gostaria de ter, como a Miriane falou, o Gabriel por empréstimo de 1 ano com opção de compra, fixando o valor em 20 milhões de euros. Quer dizer, ainda tem isso. Ele ainda coloca fixando o valor em 20 milhões de euros, colocando o valor no Gabriel. Colocando preço. Aí, se o Gabriel explodir lá na Espanha de fazer gol, se levar o Sevilha lá nas alturas, se for o artilheiro do campeonato, não interessa, tá fixado 20 milhões de euros. O que é bem diferente do que o Flamengo está tentando fazer com o Gerson. O Flamengo também está tentando botar preço no Gerson. Só que no caso do Gerson, o Gerson não se dá com o treinador já falou que não gosta dele, que não quer ele. Então o Flamengo tem essa possibilidade de colocar preço no Gerson. Agora o Gabigol é amado pela torcida. Não tem um treinador que não gostou de trabalhar com ele. Ele é enjoado, ele é chato, como o Renato Gaúcho mesmo disse, que ele é o mais chato do grupo. Mas ele é chato porque ele se doa, né? Porque ele quer jogar, porque ele não quer ser substituído, né? E é o melhor chatão que nós temos no Flamengo, é o Gabigol. Quem dera se todos os chatos foram como o Gabigol, do céu, né? Que é aquela fome de bola mesmo, de querer jogar, de ir pra cima, de chamar a torcida, de ter uma identificação com o torcedor, né? O cara é artilheiro todo dia, toda hora, dá passe, faz um monte de coisa, e os caras queriam precificar o Gabigol em 20 milhões de euros. Bom, o empresário deu o retorno para o Sevilha e falou o seguinte: o Flamengo não senta para conversar com ninguém por menos de 30 milhões de euros. A gente até tinha conversado aquele dia, você tinha falado, 20 milhões, 25 milhões, né, pelo Gabigol. 30, amor. Não, aí eu falei, 30, se não for por 30, não dá nem para conversar. E foi exatamente o retorno que a diretoria deu. Ela não senta para conversar com ninguém se o pedido inicial não for 30 milhões de euros, e o Flamengo só sentaria para conversar nesse patamar de venda. Tem nada de empréstimo. Você está ficando doido. Test drive, né? Quer fazer um test drive com o Gabigol. Isso daí, se eles quiserem, é com o menino lá da base, menino de 18 anos de idade da base, aí tudo bem. Vai lá, faz um teste, vê se o moleque é bom, aí depois nós vende por 20, 25, 30 milhões. Mas com o Gabriel, pelo amor de Deus, o Gabriel não pode fazer teste nem para a seleção brasileira, irmão. O Gabriel tem que pegar a 10 da seleção brasileira, ficar com ele e acabou. Não tem Neymar, não tem nada. A 10 da seleção devia ser entregue pro Gabriel. É o que eu penso. Bom, obviamente que diante da resposta do empresário do Gabi, o Sevilha se retira da negociação porque não tem dinheiro para poder pagar do jeito que o Flamengo quer. Porque o Flamengo não falou que vende por 30. O Flamengo falou o seguinte: eu só sento para conversar
se o valor mínimo for 30 milhões. Nós podemos fechar em 40, em 50, mas eu só sento se o mínimo do início da conversa for 30 milhões. E aí, o Sevilha tem dinheiro, tem muita gente que tá falando que o Sevilha não tem dinheiro, o Sevilha tem dinheiro, tem feito boas campanhas na La Liga, tem vendido alguns jogadores, os caras têm dinheiro, mas tanto é que o Montiel tá lá. Mas dinheiro num jogador só, né? Exatamente, mas seria muito dinheiro, como a produção perfeitamente esclareceu agora, muito dinheiro num jogador só. Então, gente, por menos de 30 milhões, o Flamengo nem senta para conversar sobre Gabigol. O Gabigol fica no Flamengo. Nem o Gabigol tá com vontade de sair. O Gabigol quer renovar o contrato. Eu acho que o Gabigol aposenta no Flamengo, tá? Eu acho que o Gabigol aposenta no Flamengo. O meu receio é a seleção brasileira. Porque na hora que tiver um treinador lá, né, inteligente na seleção, sem panelas, que usar ele para jogar do jeito que ele gosta de jogar, ele vai explodir lá. E esse é o meu receio. Qual que é a idade do Gabigol agora? O Gabigol tá com 25 anos, se não me falha a memória. 25 para 26 anos. Ainda, né? Muito novo. Então ele ainda tem foi isso que eu tava te falando ontem. Ele veio muito novinho pro Flamengo. É porque a Miriane, ontem nós estávamos durante a janta conversando. A gente só fala de futebol o tempo todo. Aí a gente estava conversando sobre o Gabriel, né? Se dizer muito carioca, como que ele se adaptou e tal. Eu falei, mas ele veio também pro Flamengo muito novinho, né? Ele veio pro Flamengo ali, acho que com 22 anos. Se ele tá com 26 agora, menos 4, 22 anos de idade quando ele veio pro Flamengo lá em 2019. Então, assim, ainda tava naquela fase da vida de moldar, né, o caráter então, ele ainda da tem pessoa. Muita chance de ir pra fora. Mas eu acho que pra sair, igual eu falo sempre, pro Gabriel sair aqui do Flamengo, é só se for pra um Real Madrid, um PSG, um Barcelona. E esses clubes geralmente não contratam jogadores assim acima de 24, só se estiver jogando muito, né? Bem difícil. Porque uma coisa é estar jogando muito na Europa. Aí eles podem até investir. Outra coisa é estar jogando muito na América do Sul. Né? E o que o Gabigol vai ter de seleção brasileira daqui até a próxima Copa do Mundo é enfrentamento só com o time sul-americano. Então eles não levam muito assim em consideração. Mas eu acho que o Gabigol também não tem mais essa vontade, você acha? Parece ele que falou ele tá muito satisfeito. Eu vi um podcast dele, no mesmo podcast que ele chama Torcida do Flamengo Chato, ele fala assim que ele nunca teve essa ambição assim de jogar no Real Madrid, de jogar no Barcelona. Ele queria estar bem jogando num grande clube. Ele falou que sempre quis jogar no Flamengo, só não sabia que ia ser tão cedo. Né? E agora que tá adaptado. Tem salário em dia, a torcida gosta dele, né? É muito elogiado aqui. Não tem muito objetivo para ele para fora. É igual você falou, se ainda fosse para um Real Madrid, um Barcelona, né? Valeria a pena o desafio. Agora sair para ir para um Sevilha, para ir para um Valência, acho que no Flamengo ele seria mais feliz. Eu acho também. O Romário chegou aí pro Valência, por exemplo, e não gostou. Bateu e voltou. Marcelinho Carioca foi pro Valência. Ele também já esteve lá, né? Ele já esteve fora. Mas aí ele foi muito novinho. Não dá pra considerar. Eu acho que talvez... Pensa só, se ele veio pro Flamengo com 22 anos, imagina com quantos anos ele foi pra Inter. Ele foi com 17 para 18 anos. Ele foi com 18 anos pra Inter. Mas pode não ter gostado e nem ter vontade mais de voltar por isso. Ele diz que ele não tem essas pretensões, assim, de Europa. Ele quer ser feliz. E no Rio, eu acho que ele é meio reizinho ali, né? Tem uma identificação muito grande com o Flamengo. Ele é muito querido, não só no Rio, mas no Brasil todo, né? As crianças gostam muito dele. Ele atraiu olhares, assim, de todo jogo que ele vai fazer, as crianças estão ali cercando ele. Ele é muito querido no Brasil. Então, eu acho que para ele não é interessante sair do Flamengo. Recebe em dia, tem tudo na mão. Joga muito bem, tem um timaço, né? É verdade. Joga com um timaço. E joga pra ele. Joga pra ele. Igual ele falou, minha seleção é o Flamengo. Ele tem uma seleção, ele joga numa seleção e tá sempre sendo artilheiro, ganhando essas bolas de ouro aqui no Brasil. Então, acho que não tem muito que... Reconhecimento total, né? É isso. Também acho. Bom, nação... Campeonato Carioca está quase começando. O Flamengo estreia no Campeonato Carioca no dia 12 de janeiro contra equipes do Audax Rio. Serão 12 times, como são todos os anos, envolvidos na Taça Guanabara e, posteriormente, nas semifinais e finais do Campeonato Carioca. Os direitos de transmissão foi uma coisa muito debatida nos últimos dias, gerou grande polêmica entre todas as torcidas do Rio de Janeiro, em especial torcidas de Flamengo, Botafogo e Vasco. O Fluminense nem entrou nessa polêmica, não. O Fluminense foi ardiloso, eu diria. Porque o Fluminense, em determinado momento, chegou a se reunir com Botafogo e Vasco por causa da treta que o Flamengo receberia 20 milhões e os outros 3 receberiam apenas 9 milhões. O Fluminense se juntou com
Vasco e Botafogo, e incentivou os caras a brigarem com a Ferj, a tentarem vender para a Globo e tudo mais. Mas aí o que a Ferj fez? A Ferj chamou o Fluminense e falou assim: Fluminense, vamos fazer o seguinte, vamos melhorar de 9 para 14 milhões para você aqui e você passa pro lado de cá. O Fluminense bandidamente pulou a cerca e voltou pro lado do Flamengo, deixando Botafogo e Vasco sozinhos. E Botafogo e Vasco, sem um Fluminense para dar o volume, perderam a briga, nação. E aí agora o Campeonato Carioca terá o direito de transmissão assinado hoje, tá, no Rio de Janeiro, onde ficou definido e pré-estabelecido que a Bandeirantes, a Band, vai ficar com o Campeonato Carioca até 2025. E eles vão pagar por ano aos clubes 50 milhões de reais, que ficou dividido da seguinte maneira: dos 50 milhões, 20 é do Flamengo, 14 do Fluminense e 16 para os clubes menores. Então o Flamengo ganhou 20 milhões, o Fluminense 14, 34, mais 16, 50. Esses 16 milhões vão ser divididos entre 8 clubes menores. Então cada clube menor vai receber 2 milhões de reais. Vasco e Botafogo saíram dessa parada e a Ferj nem quer conversar com eles mais. Então, o que vai rolar agora? Vasco e Botafogo estão tentando vender os direitos de transmissão para a Rede Globo. Só que a Rede Globo teria oferecido a eles de 4 a 5 milhões de reais pelos direitos de transmissão, que é bem menos do que a Ferj ofereceu, oferecendo 9 para eles. E aí o que vai rolar? Vai ser 4, 5 milhões para a Globo, e a Globo ainda vetaria a transmissão dos jogos no YouTube ou em alguma outra... Mais exigente, ela exige exclusividade. Ela não vai deixar eles ganharem nada mais com... É o que ela pagar e pronto, né? Então imagina só, Miri e meus amigos. Os caras recusaram 9 milhões e podem receber 4 da Globo para não transmitir em lugar nenhum, só na Globo, o que seria o dobro dos pequenos só. Eles receberiam 2 milhões a mais do que o Bangu, do que o Olaria, ou seja, nessa bobajada deles de reclamar contra o Flamengo, eles perderam dinheiro para danar. Só para esclarecer para vocês, antes da Miriane dar a opinião dela. O que vai acontecer quando o Vasco e o Botafogo tiverem o mando de campo? A gente vai ter que assistir onde eles fecharem a venda do direito de transmissão deles. Se eles fecharem com a Globo, nós vamos ter que assistir quando o Flamengo jogar com eles, comando deles, na Globo. Se eles não fecharem com a Globo e for no YouTube, nós vamos ter que assistir na Vasco TV, na Botafogo TV. Só isso. Quando o Flamengo não jogar contra esses dois tainha, o Flamengo vai ter os seus jogos transmitidos pela Band, normalmente. Então, nós vamos poder assistir os jogos do Mengão queridão aí na TV aberta, todos aqueles que tiverem a Band Rio. Nós vamos ter que caçar na internet também para ver se a gente acha a Band na internet e tudo mais, porque não é todo lugar que tem a Band Rio, então não é também tão aberto. Por isso muita gente reclama da Globo, porque transmitindo na Globo você tem um alcance maior. Agora o detalhe é o seguinte, tá um bafafá danado na internet, torcedores de Vasco, de Botafogo estão reclamando muito de tudo isso, que foram excluídos e não sei o que, nem eles foram excluídos, que eles bateram de frente. Mas não é novidade, né? Eles estão sempre chorando isso aí, que o Flamengo tem uma maior parte nessas transmissões, mas eles não fazem investimento, né? Não tem o investimento que o Flamengo tem, não leva pro público que vai assistir um jogo a qualidade que o Flamengo leva. Né? Produção, quando a gente vai fechar um contrato de publicidade com o canal, o pessoal pede o que pra gente mandar pra eles? O famoso... Media Kit. O famoso Media Kit. O que é o Media Kit? O Media Kit é um documento que nós temos, acho que a maioria dos canais tem, mostrando os números de performance do canal. A partir desses números de performance do nosso canal, a gente consegue negociar os valores das publicações que vão ser veiculadas aqui. Público, o que é isso? Idade, público, cidade. Idade do pessoal, views, média de views, média de inscritos, enfim, os números do canal. É a mesma coisa para fechar contrato de transmissão, de direitos de transmissão.
os clubes apresentam os seus números, as suas performances, que o torna mais atrativo ou não para as emissoras. Para o Flamengo ser tão atrativo assim, não é só uma questão de torcida, não. É uma questão do elenco que o Flamengo tem, da divulgação fora do Brasil que o Flamengo tem. Caraca, o ano passado o Campeonato Carioca estava sendo visto em Portugal. Assim, eu não gosto do Carioca, mas ele estava sendo transmitido para Portugal. É um alcance gigante, né? Pois é. Agora, como que o Flamengo conseguiu isso? Parando tudo lá em 2013, reestruturando o Flamengo sem mecenas, sem parceiros que fazem exposições em canais adulto. O Flamengo foi lá... Uai, é a 777. Sabia, não? Como é que fala? Não é mecenas, não. Quando o clube foi vendido igual o Cruzeiro, a SAF. Quem comprou a SAF do Cruzeiro é uma empresa que faz propaganda em site adulto. Isso é meme na internet. Eu não vou cantar musiquinha aqui para não dar publicidade gratuita, mas isso é meme na internet. Então o Flamengo não teve nada disso. O Flamengo parou... Você tá sabendo, né, amor? Eu vejo no Twitter, o pessoal fala muito no Twitter, amor. Então, assim, o Flamengo parou, se reorganizou e hoje é essa potência que é. Todo mundo quer ser igual ao Flamengo, mas ninguém quer fazer o que o Flamengo fez lá atrás. Não querem pagar esse preço, né? Porque não, quer chegar. Sofremos, eu lembro de você sofrendo muito, a torcida sofrendo naquela época de Walter Minhoca. Você foi longe agora pra sacanear mesmo, hein? Porque a gente sofreu com o Thalisson, com o Wellington, teve uma época que o Flamengo era quase uma filial do Ipatinga. Mas já tem tempo, viu, Fih? Você foi lá em 2006, tem tempo já. Não, sofreu muito. E agora tá colhendo aí tudo que plantou. E aí os vascaínos, os botafoguenses acham que tem o mesmo direito, que quer o mesmo dinheiro. Não tem nem CT direito, não tem nem material, né? O Fluminense não tinha nem material esportivo. Botafogo. Foi Botafogo, né? Teve um zagueiro que há 2 anos atrás saiu do Botafogo, antes da SAF chegar, e falou que nem atadura. Não o Botafogo, que eles ficavam vendo as ataduras que os jogadores do Flamengo usavam, que é uma atadura importada, e eles não tinham. Eles eram aqueles paradrapos que a gente compra e cada um trazia o seu. Você imagina. Plano de saúde não tinha, nada disso. Então, assim, eles que se organizem, fiquem grandes. Pra pedir o mesmo, né? Pra conseguir ter o mesmo. Pedir a mesma coisa. Eu acho porque que nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. Não vai porque a torcida do Botafogo só diminui. Quando você vai fazer uma assinatura no Premiere, você tem que colocar o seu clube, né? Eles pedem qual que é o seu time. Você coloca lá. Você imagina o tanto de gente que tem do Flamengo. Então eles vão dar sempre a prioridade para quem tem mais. Positivo, é isso aí. O Botafogo, por exemplo, perde torcida todo dia, porque vai morrendo os velhos. Porque só velho que é botafoguense. Vai morrendo, né? O Flamengo vai crescendo a torcida toda vez. A torcida do Flamengo é muito apaixonada, consome muito futebol, consome muito Flamengo. Então, às vezes tem até um pai que é vascaíno, Botafogo, o filho é Flamengo. Não tem como. Às vezes tem até esposa que torce pro outro time e por conta do marido acaba virando flamenguista, por conta da torcida do Flamengo, do carinho dos torcedores. É verdade. Dos jogos que vão acontecendo, acaba virando Flamengo em definitivo, não é verdade? Então, totalmente. A torcida do Flamengo só vai crescendo. Estouramos de novo para variar o tempo. A gente conversa, né? Você tá doido. Pode ir, você na frente. Gente, muito obrigado pela presença de todos vocês mais uma vez. Espero que tenham gostado dessas notícias de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima. Não vai ter agradecimento por comentário, nada hoje? Eu fico falando todo dia, né? Você fala dos comentários. Todo dia, porque eu adoro ler os comentários de vocês, mas é porque eu acho que o povo vai ficar até... Nossa, ela fica mostrando. Olha aqui, Fábio, o que falaram pra mim, amor? Olha, falou pra mim, ó. Falaram pra aumentar o meu microfone, diminuir o seu. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Fico toda, mas muito obrigado mesmo, de coração, o carinho que você tem, que todos vocês têm com a gente, né? Com a nossa família, sempre foi assim. Então, muito obrigado mesmo. Eu leio todos, do coração, respondo. Então, muito obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima. E não esquece de deixar o like também. Se inscrever aqui no Resenha e também lá no Flá Nação VVP. É isso aí, Nação. É importante a divulgação de vocês para as pessoas conhecerem, saberem da existência dos dois canais. Só reforçando mais uma vez, 7 horas da manhã, vídeo no Flá Nação VP. Meio-dia aqui no Resenha. 15h30 aqui no Resenha também. E às 19 horas a gente encerra o dia
lá no Fla Nação VP. Eu tô pensando em trazer a Mirinha para as 19 horas lá no Fla Nação VP também. O que vocês acham? Vocês acham que é o vídeo das 19 horas para encerrar o dia, a Mirinha teria que estar lá comigo também no Fla Nação VP? Coloca aí nos comentários isso e sobre todos os assuntos que a gente debateu aqui. Valeu, nação? Tenham todos vocês uma excelente quarta-feira. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras. Tchau, tchau, nação.